E ela me entrevistou e falou, olha, nós trabalhamos muito sério, nós trabalhamos com bloqueios, com traumas, né? Aqui a gente leva tudo realmente com muito amor e carinho. Então você vai ter que entender, ela me disse uma coisa, ou você vai ser uma excelente terapeuta, ou você vai ganhar muito dinheiro, mas vai ser momentâneo, você vai ter que fazer escolhas. E aí quando eu fui a modelo para receber o toque, gente do céu, foi um misto de sensações, você sabe, né? Então, assim, meu corpo tremia, era um misto de emoção, era um misto de tristeza, e de repente, no momento ápice ali da massagem, me abriu como se fosse uma tela de cinema na minha frente, e eu consegui lembrar de um abuso físico que eu tive. Eu sei que é importante manter uma rotina de alimentação. Eu sei que é importante, a gente não mantém essa rotina porque a gente sabe que é importante para a nossa saúde, então eu tô focada, eu vou, e às vezes é difícil, né? Mas eu foco e eu vou porque eu tenho um objetivo de me fazer bem. A sexualidade é a mesma coisa, se a gente deixar, ela fica de lado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou Rafaele Donzaliski e você está no Alma Terapia. Aqui o corpo fala e a alma escuta. E hoje eu tô com uma convidada super especial para falar de um assunto que, olha, vai render, hein, gente? Vocês vão amar. A gente vai falar sobre relacionamentos amorosos. As coisas estão meio estranhas hoje em dia, né? Parece que as pessoas não se entendem mais. O que funcionava antes não funciona mais. Era dos apps de relacionamentos. As pessoas estão sem paciência. Será que isso é verdade? Vamos bater um papo super gostoso aqui com a Kátia Contreras, também conhecida como Rania Luz. Seja muito bem-vinda, Kátia. Gratidão. Gratidão pelo convite. Eu que sou muito grata, é um prazer estar aqui, fiquei muito feliz por esse espaço novo, lindo, uma energia maravilhosa, muito obrigada. Obrigada, agradeço. Por falar em energia maravilhosa, eu tô aqui com um presente cheio de axé do Mundo Odara, para você, Kátia, em agradecimento. Obrigada. Pela sua participação. Que graça. Abre aí pra gente ver, que tem coisa muito boa, hein, gente? Arte e axé com o Mundo Odara. Ai, que capricho. Deixa eu pôr essa colinha aqui, pega aqui. Olha a caixinha. A caixa da autoconfiança. Que linda. Sabonetinho líquido. De rosas vermelhas, ela falou. Bem, A né? nossa- Bem amor, né? A nossa Rosas querida vermelhas. Thaís preparou uma caixa cheia de amor e de Esse axé. aqui. É uma velhinha, eu acho. Uma Ai, vela. que graça. É uma velhinha. Vela Colocar no aromática. consultório. Aí uma... Nossa, que lindinho. Olha, que lindo. Olha isso. Maravilhoso. Olha. Nossa, que colar, hein? Uau! Sensacional. Nossa, arrasou. Vou usar na minha próxima entrevista, juro. Eu vou colocar, hein? Ah, a gente quer Amei. ver. Ela fez especialmente pra você, Obrigada. amei, personalizado. Mesmo. Muito fofa. E aqui, sais. Sais de banho. Amor, sais de banho. Que graça. Fora, gente, tem rosinhas que a gente pode jogar também junto, né? É, no Na hora dos banho. sais de banho. Que Amei. delícia. O cartãozinho dela. Já tô seguindo, tá? Aí tem essa lojinha. Mundo ótimo. Odara 013, gente. Sigam aí. Vocês que são da Baixada Santista, vocês vão amar os presentes da Thaís, da Gente, aí Mundo vem tudo Odara. assim, ó. Olha que lindo. Amei. Super especial. Ela monta kits assim para Monta. vender também. Olha só que lembrancinha maravilhosa para Natal, hein? É, Banho ela de faz muitas ervas. feiras também Posso aqui. pôr aqui? Pode. Adorei. Obrigada. Gratidão, Mundo Odara. Bom, vamos lá, Kátia. Eu te conheci em 2021. Não sei se você lembra, mas eu tinha passado por um processo muito intenso espiritual, que eu enxerguei muitas questões dos relacionamentos, de como eu me relacionava com as pessoas amorosamente,
de como eu me respeitava, o meu corpo, né? Estava faltando um respeito, estava faltando mais consciência nos relacionamentos. E aí, nessa experiência, me apareceu o nome Tantra. Sinceramente, eu achava que Tantra era puramente sexual, né? Depois eu fui conhecer que não, eu fiz iniciação, né, com o querido Otávio Leal, e eu descobri que não era isso, mas eu te procurei com esse intuito de ter uma experiência mais aproximada do Tantra, da bioenergia. E aí eu fiz um curso de massagem sensorial com você, uma massagem bioenergética, que foi assim transformador. Depois, contar para vocês, eu fiz essa massagem no meu marido na época que a gente se conheceu. Assim, incrível. Para ele me contou que foi como se tivesse aberto uns cadeadinhos no corpo, sabe? Como se ele tivesse se permitido, entendido que ele merecia receber, ser amado, que ele merecia aquela sensação. E foi incrível. Bom, feita essa introdução, te perguntar, como que foi essa mudança? Porque hoje você é psicanalista clínica, né? E você não atende mais com a massoterapia, com a bioenergética, pelo que eu entendi. Como que foi essa mudança para você? Me conta um pouquinho desse momento. Sim, nossa, né? 2021, muito gostoso trabalhar, eu adoro dar curso, né? E saber que eu ajudo pessoas como você falou, né? Então, eu acho que antes de falar, né, a mudança, a transição que eu fiz, como eu entrei nisso. Né? Eu era esteticista, fui esteticista há muitos anos, e aí eu percebia que cada vez que eu fazia uma massagem numa paciente, uma drenagem, uma cliente, né? Na época era cliente, eu sentia que elas iam melhorando conforme elas vinham recebendo esse tratamento, elas eram ouvidas, elas eram tocadas, e algo mágico acontecia, até pessoas com depressão. Eu achei isso muito interessante. E eu falava, nossa, que legal, né, poder ajudar as pessoas através das mãos. E assim, incrível que pareça, olha para cá, para cá. Incrível que pareça, né, eu vou ser muito sincera, que eu acho que muita gente às vezes não é. Eu entrei nessa área pensando no dinheiro. Olha só que coisa. Eu falei, bom, eu sou esteticista em Santos, quem mora em Santos sabe, ganha-se muito mal, né? Sim. É muito pouco valorizado o lado manual, né? E aí eu fui procurar trabalhar em São Paulo. E de repente, porque eu tenho filhos, eu tenho um filho especial, então assim, a minha vida era muito difícil na época, eu não estava casada. E eu falei assim, cara, eu preciso dar um jeito. E eu vi um anúncio, né, que precisava de uma terapeuta para trabalho sério, que eu achei interessante essa trabalho sério, que, sem nenhum tipo de conotação sexual. Eu achei também, nossa, né, as pessoas bem procuram direto, diferente, bem direto, né, para trabalhar com técnicas indianas. Eu, gostei, eu sou boa nas mãos, eu vou lá conhecer. E aí que eu entrei, eu acho que Deus é tão bom para mim, né? Como sei que foi bom para você, te trazendo um mestre poderoso, me trouxe a minha mestre, a Naline Prem, que foi nela, com ela eu aprendi tudo a ser o ser humano que eu sou hoje, nessa parte profissional principalmente. E ela me entrevistou e falou, olha, nós trabalhamos muito sério, nós trabalhamos com bloqueios, com traumas, né? Aqui a gente leva tudo realmente com muito amor e carinho, então você vai ter que entender, ela me disse uma coisa, ou você vai ser uma excelente terapeuta, ou você vai ganhar muito dinheiro, mas vai ser momentâneo, você vai ter que fazer escolhas, né? Então as pessoas devem entender bem quando a gente fala de Tantra. Eu falei, não, e você é uma excelente terapeuta. E aí eu fui super desentendida, eu acho muito bom isso também, você não tem ideia do que você vai fazer, eu não sou uma pessoa curiosa, engraçado, não sou. Então eu fui lá aprendendo, não sabia nem o que é, não pesquisei, não fui atrás, confiei. Eu falei, mãe que precisa trabalhar, leãozinho, um monte de boquinha de leãozinho, precisa alimentar, leoa foi lá, vou trabalhar, não me importa. E aí quando eu fui a modelo para receber o toque, gente do céu, foi um misto de sensações, você sabe, né? Então, assim, meu corpo tremia, era um misto de emoção, era um misto de tristeza, e de repente, no momento ápice ali da massagem, me abriu como se fosse uma tela de cinema na minha frente, e eu consegui lembrar de um abuso físico que eu tive. E relacionar, gente, fui uma pessoa abençoada, porque logo em seguida eu relacionei com o meu último casamento
Por que que eu fugia de algumas situações? Por que algumas situações me incomodavam? Foi muito rápido os links. E aí quase que eu vou chorar. Não me olha assim emocionada que eu vou chorar. Eu me emociono porque eu também vivo isso, gente. Eu também passei por isso, a minha trajetória com Tantra, e é maravilhoso. Eu tô vendo que você está sentindo, você sabe, né, o poder. Sei. E aí, nossa, que isso? Né? E quando eu saí desse trabalho todo corporal, eu falei, é isso que eu quero fazer. Eu quero ajudar pessoas a trazer esses traumas, a trabalhar esses traumas. E foi amor à primeira vista. Pela primeira vez, foi assim algo que, juro, como eu fui muito entregue, não sabia nem o que eu estava fazendo, não tem como explicar, foi único, era um filme na minha frente. E depois, mais frente, que eu fui assistir Bliss, Terapia de Amor, aconteceu algo muito parecido com a pessoa que recebeu esse tipo de tratamento lá. Eu falei, olha que interessante, muito parecido, ver as imagens, igualzinho. É porque o corpo, ele guarda memórias. Guarda memórias. Tanto ruins de traumas, quanto boas. E é importante a gente saber tocar para ressignificar aquelas memórias, né? Isso, o nosso corpo libertar. É um templo, né? Sim. É a nossa maior camada aqui de memórias. Guarda, qualquer cantinho tem uma memória. E aí eu comecei a trabalhar com isso e me dediquei, foi maravilhoso. Aí depois eu fui trabalhar em Santos mesmo, né, para ficar mais perto dos meus filhos. Mas aí eu comecei a perceber que eu fazia uma coisa muito boa, eu trazia os traumas, eu conseguia fazer a pessoa, né, trazer o que estava machucando, e aí eu encaminhava para um terapeuta, porque eu acho isso importante, Sim. tá? Nós não somos Deus e sabemos tudo. Quando a gente vê que não está no nosso alcance, a gente tem que trabalhar. Então eu trabalhava muito em parceria com psicólogos, psicanalistas. Eu falei, por que não eu? Né, poder fazer as duas coisas. E aí foi quando eu fiz a formação como psicanalista, que foi sensacional também. Me especializei em Reiki, que é a questão da... Ai, eu faço curso de Reiki, maravilhoso. Maravilhoso, né? Que fala sobre as couraças, que tem tudo a ver com o que a gente está falando. Sim. E aí eu consegui ajudar mais, né, as pessoas individualmente. Mas aí eu senti vontade demais. Eu falei, e agora? Né? Agora vamos ajudar os casais? Né? Vamos ajudar os casais a se entenderem, a entender, assim, vamos esquecer a parte trauma e também pensar na parte amor. E aí eu comecei a perceber que também, para falar muito de amor, tinha que trazer, né, teoria, tinha que conversar, tinha que sentar. E aos poucos, naturalmente, eu fui mudando de ciclo. Né? E aí eu comecei a trabalhar com casais, trazendo a minha experiência como terapeuta, como mestre, né, na área do Tantra, mas usando muito isso da filosofia e fazendo entre eles aprenderem a se reconectarem, a usar isso que você falou, o toque amoroso, as reconexões. Incrível. E aí, cheguei aqui. Ai, que bom. Maravilhoso, foi natural, né? Foi algo que foi encaminhando ali a tua jornada, teu caminhar. E me fala como é que... bom, você contou um pouquinho, mas se puder aprofundar um pouquinho mais, como que o Tantra, essa experiência que você teve antes, te guia no olhar hoje para os casais? Como que você integra? Quando eu falo para os meus pacientes, inclusive ontem eu estava falando com um casal sobre isso, que eu falo de conexão sexual, energia sexual, eu falo que energia sexual é pulso de vida. Uhum. E que se você deixar isso adormecer em você, essa energia não estiver aflorada, tudo morre. Né? A gente perde a criatividade, a gente perde o amor próprio, a gente perde o brilho, a gente perde conexões. E aí um exemplo que eu falei para eles é muito assim, eu falei, e hoje em dia acredito que tenha, mas se você pudesse filmar a energia que vibra quando há o contato, né, de uma troca ou energética, ou de toque, ou sexual, de algo que é feito com amorosidade, o quanto isso expande, a pessoa faria amor com a maior frequência possível, trocaria carícias com a maior frequência possível, daria amor, né, com a maior frequência possível. E eu usei um exemplo, agora me foge, lembra? Né, da nuvem, da menopausa, mas eu falei de uma pesquisa que foi feita, que eles pegaram um tipo de um container de aço e colocavam pessoas que faziam amor lá dentro, amor, carinho, trocas, realmente legítimas, tiravam aquelas pessoas e colocavam pessoas com depressão ali, por algum tempo, meia hora, uma hora, foram sentindo recuperação daquelas pessoas. Nossa. Elas foram melhorando a sua energia, elas foram melhorando o seu olhar. Então, olha o poder da energia sexual que tem. E aí a gente vai colocando, conforme o casamento vai passando, de lado.
né? Não põe como algo, não é esse coisa de carnal. Não é carnal. O fazer amor tem várias formas. Nem precisa do contato totalmente do coito, né? Nós sabemos quem trabalha com o Tantra. Mas tem que ter isso, não pode esquecer. Então, isso não é amor é companheirismo, é fundamental. Amor é fidelidade, é importante. Tá, mas e o sexo? O sexo também, a energia sexual também pode ser demonstrada de várias formas, mas a gente não pode esquecer. Então, eu acho que eu bato muito nessa tecla. Quando o casal começa... eu falei, não, vamos lá, vamos acordar esse corpo de vocês, sim, vamos se conectar, perfeito, né? Então, acho que sim. Sim. E a energia sexual, ela é a mais poderosa que existe, assim, porque ela é a energia da criação, né? Então, ela é muito forte, realmente. E quando a gente está falando em casal que se ama, que tem o afeto, ela é mais poderosa ainda, porque a gente qualifica essa energia. A gente não fica no puro sexual ali, que às vezes pode ser uma forma até de drenar a tua energia. Se você não tiver consciência da pessoa que você está se relacionando, daquela relação em si, se é muito superficial, tudo bem você se relacionar por desejo, mas a gente precisa ter essa consciência. E quando a gente fala de casal que se ama, fica muito mais poderoso. A energia sexual qualificada com a energia do chakra cardíaco, do coração. É uma energia qualificada já, né? Que a gente não pode deixar morrer. Rafa, você falou uma coisa, nossa, muito legal que você trouxe. Uma coisa muito importante. Quando eu falo de fazer de troca, né, energética na hora do sexo, não necessariamente a troca vai ser genuína quando você é casado. Uhum. Às vezes você tá casado, você não tá na mesma vibe que seu parceiro não tá mais nem pensando em você não tá nem pensando nele, é aquela troca por acontecer, e aí você fica pior. Sim. Aquela energia que você troca é uma energia ruim. Olha só, e às vezes você faz amor com alguém que não é o seu marido, mas alguém que é genuíno, alguém que está sendo entregue, e tudo bem, você se sente melhor. Um reabastecimento energético. Mais atraente, né? Aquele carisma. Todo mundo repara que tem algo estranho. O que você tá fazendo? Né? É uma coisa diferente. Verdade. Então, assim, também tomar muito cuidado, né? Eu já ouvi muito, eu fiz amor com meu marido, nossa, acordei com uma ressaca, a pessoa acontecer pior. Quem fala? Quem tá na crise do relacionamento, quem de repente tá quase em separação, quem o marido está presente de corpo e alma. Então, assim, não é porque é casado, vai ser tudo luz e iluminado. Não, tem que ter o afeto, tem que ter o amor. amor. O afeto, tem que ter o amor. Perfeito. Muito bom. Nossa, fomos profunda, hein, gente? Só tá começando. Fica aí, já deixa o like aqui, ó. Só tá começando. Bom, e quais são os principais desafios que você enxerga hoje nos casais que chegam até você? Gente, eu acho que muita coisa ia se resumir se as pessoas conseguissem se comunicar melhor. A falta de comunicação entre os casais, assim, um pequeno detalhe que faz completa diferença. Então, a comunicação eu acho que já resolveria grande parte do problema. Mas, se você me perguntar o que faz o casal, de repente, começar a se afastar sem ser a comunicação, é quando você começa a perder a admiração. Nossa, isso realmente. A admiração, ela é fundamental para o afeto, para você gostar daquela pessoa, para você amar, né? É um dos pilares. E quando a gente fala de falta de comunicação, o que você acha que está por trás disso? Qual que é o motivo? Primeiro que o mundo, né, de tecnologia agora tem absorvido, voltou para a minha perna. Fica à vontade. Aqui tem absorvido, ela ficou descalça, eu falei, vou ficar descalça também. Tem nos absorvido muito, né? Muito tempo na internet, muito tempo no celular e vira um vício mesmo. Então, se você parar, algumas pessoas olham quanto tempo ficam no celular. Gente, você tá num jantar que era para ser romântico, você tá no encontro, você tá mexendo no celular. Isso já desconecta as pessoas, já é um fator da atualidade, né? Uma outra coisa que é assim, é aquela assim, se ele não faz, eu também não faço. Se ele não fala, eu também não falo. Aí fica um joguinho tão pequeno, tão bobo. Vira uma coisa enorme, né? E vai virando aquele círculo, vai virando um muro. Se ele não fizer, eu também não vou fazer. Se ele não falou nada, eu também não vou falar. E aí começa a falta de comunicação. Se ele não percebeu, eu também não vou me comunicar. Problema dele. Ou, ela também não vê, não tá nem aí, eu não vou fazer. Então, assim, gente, essa coisa de... Existem algumas
cognições que a gente acaba acumulando com a vida, de distorções. Uma dessas é de achar que você é mãe de Ná, que você sabe o que o outro está pensando, que você é, né, adivinhatório, ou que você tem premeditações, eu já sei o que vai acontecer ali. Como que você sabe o que o outro vai dizer se você não se comunicar com o outro? Não falar o que você está sentindo. Você tem que saber, pelo amor de Deus, gente. Eu falo assim, não é por nada, os homens, por exemplo, gente, não me leve a mal, mas os homens, às vezes, a gente precisa repetir um pouquinho mais, realmente. As mulheres são mais safas, entendeu? É nosso, a gente consegue pensar em 10 coisas. O homem fica, o quê? Realmente, aí você fica pé da vida. É o perfil masculino. Você não escolheu? Se é um homem, se você escolher um homem para sua vida, é um problema a mais que você vai ter, de você aprender a falar, eu vou ter que ser repetitiva, eu vou ter que falar, né? O TDAH, né? O TDAH tá muito mais visto hoje, está muito mais presente. Eu acho que em um casal sempre alguém é TDAH, né? Ou no grupo de 10 pessoas, no mínimo 5 são TDAHs. Então, assim, a gente tem que saber lidar com pessoas que você identificou que existe esse problema e você tem que ter um pouquinho mais de paciência. Falta paciência, né? Tá, tudo bem, você não faz isso com a criança, você não faz isso com o bebê, né? Você não repete, você não faz isso até com o cachorrinho, você não vai fazer isso com o seu parceiro e com a sua parceira, vamos nos comunicar. Eu vou ter paciência, vou respirar e vou me comunicar. Então eu acho que falta muito, né? Um conjunto de coisas. Falta empatia, boa vontade. Boa vontade, empatia. Aí eu falo assim, sempre isso que é uma outra pegadinha, tá, gente? Tá, se põe no lugar do outro. Aí a pessoa me responde, meu paciente, não, eu me ponho. Se fosse eu falo, opa, você não tá se pondo no lugar do outro. Porque você tem que pensar como ele age, não como você age. Então, tudo que você fala do outro é expectativa sua. É muita expectativa, em cima do que você constrói. Você realmente não está no outro, porque você entenderia que tem limitações, que não é igual a você, né? Sim, exatamente. E a gente falou de homem e mulher, né? Mas a gente não pode esquecer dos homoafetivos, né? De mulher que se relaciona com mulher, homem com homem, né? Como é que isso funciona? Também existe esse problema? Você tem algo específico? Eu atendo alguns casais de meninas e de meninos, e assim, eu acho que no fator, existe a coisa boa, né, das mulheres existe uma coisa muito boa, porque a gente consegue ser muito parceira. Quando as mulheres, né, são entre si, elas têm essa coisa de ser mais parceira, amiga, mas tem uma linha muito tênue, que aí tempera demais. Elas esquecem que são, né, um casal, e viram amigas, esquece do contato físico, esquece da sexualidade, e quando vê, viraram amiguinhas íntimas que estão morando junto. Isso é um problema, não importa a idade, tá? É das minhas pacientes de 25, 26, de 30. Quando você vê, é uma linha muito tênue, vira uma amizade, né? Tá. Aí, qual é o problema maior das mulheres? Normalmente, nós mulheres sabemos, por exemplo, TPM. Normalmente, quando uma mulher tá para entrar em TPM e menstruar, a outra também tá. Você viu? Uma mulher chama a outra. Ciclo, né? Regula o ciclo igual, então 2 mal-humoradas. Nossa! 2 com dores, cada uma chorona e outra brava. Então, são casos que tem que administrar. No caso dos parceiros homens, existe também essa questão do estar desligado. O homem, 2 homens desligados, 2 homens que não se atentam tanto aos detalhes. Né, uma hora choca, porque tem um que tem uma alma mais feminina. Sim, mesmo. E fica guardando aquilo quieto, não fala. Eu conheço casal de homens, são casados. Nossa, é complicado. E aí ele tem essa essência total daquela mulher que precisa daquilo, que tem a carência, mas está com um homem, né, que não fala. E, consequentemente, como ele também tem dentro dele esse pequeno detalhe de que também ele acostumou a não se soltar, se expressar, falar o que está sentindo, só fala na hora do perrengue, aí explode. Aí perde a razão. É complicado, porque você perde a razão e talvez seja mais difícil de consertar. Provavelmente vai ser mais difícil de resolver aquele problema, né? O que você virou falou, uma coisa muito grande. Tomar cuidado para não chegar no limite, né? Porque quando chegar no limite é muito mais complicado. Por isso, a importância da comunicação. Agora, meus irmãos e minhas irmãs, vamos falar de um assunto, de um ponto aqui que eu tenho certeza que você já ouviu ou você está nessa situação. Tá difícil de arrumar um parceiro amoroso? O que tá acontecendo? Parece que as pessoas não querem nada sério,
Parece que tem muita gente no mercado, o mar tá cheio de peixe, mas tá difícil pescar algo bom, né? E o que tá por trás disso, Kátia? Dessa afirmação, ai, tá muito difícil, não encontro ninguém. A gente entra no... Eu não, né? Porque eu sou casada, você nem é casada, mas eu conheço amigas que estão no app de relacionamento, conversa com vários caras e não dá em nada. O que tá havendo? Então, vamos para a primeira das coisas que são inerentes a nós, né? Que acontece, a modernidade. Essa coisa realmente da internet, de ser tudo cibernético, é muito complicado. As pessoas às vezes não conseguem nem se comunicar direito, né? Eu tenho alguns pacientes que usam redes sociais e tentam fazer encontros, e você percebe que as pessoas são monossilábicas, são curtas, né? E às vezes eu já vi casos de marcar encontros com mais de uma pessoa no mesmo lugar. Então, assim, a internet já começa aquela coisa de tudo querer resumir demais, então você não consegue se aprofundar. Tecnologia aproxima, mas também afasta. Mas vamos lá, fora isso, que eu acho que é uma coisa que é bem delicada da gente parar de pensar, é assim. Bom, vamos falar mais um pouquinho da questão do que não é inerente a nós. A gente tem que conhecer lugares. Né? Por exemplo, eu tô lá vamos falar do Tinder, né? Eu tô no Tinder, tô lá no Tinder. O Tinder você pode colocar lá na sua capinha lá, realmente qual é a sua intenção, ser bem clara sobre isso. Isso é importante. Se você começar a colocar nada, eu amo a natureza, não sei o quê, e não falar, olha, eu não quero cara assim, assim, assado. Se você colocando, já sempre tem um que quer entrar ali, né, na onda. Eu estou imagina, buscando relacionamento. Estou buscando. Se não for isso, não precisa nem me procurar. É isso aí. É isso que eu quero. Pronto, acabou. Vai ter um ou dois, é melhor do que ter 10, 20 enchendo o teu saco. Primeira coisa. Cuidado com o que você diz ou como você se expressa, para ver como que você está sinalizando que tipo de pessoa você quer, tá? Então, é importante você no perfil deixar tudo muito bem claro. E quando a pessoa vai conversar com você, você também perceber. Uma coisa que eu falo muito, gente, que é genial. Ouça menos e fale mais. Então, deixa a pessoa falar. Conheça mais sobre essa pessoa. Para você ver, vale a pena, não vai? Ao contrário, ouça mais e fale menos. Eu falei o quê? Você falou ouça menos e fale mais. Eita! Falei. Não tem problema, é só para não confundir. E eu acho que não vai cortar, mas não precisa cortar, não. Não precisa, estamos numa conversa. Não, porque que acontece? A gente tem uma mania quando as minhas pupilas vão no encontro, que eu conheço, e aí acaba se empolgando e conta a vida inteira, e conta, né? E aí não sabe quase nada do outro. Então precisa saber do outro. Ouve o pai. Como é teu pai? Como é tua mãe? Como é tua história, né? Como é que ele trata a mãe dele? Como é que ele trata o pai? Pode ser mentira? Pode, mas você vai pegar. Você vai entender, você vai observar reações. Então, nessa hora, você consegue captar se o cara é legal ou não, tá? De repente, até mesmo antes do encontro. Mas muita gente também perde de ter o encontro, porque é péssimo para digitar, mas é ótimo para conversar. Olha como também o digital atrapalha. Tem homens que não falam praticamente, né? Uma amiga minha tava falando, nossa, o cara não conversa, eu tô aqui querendo conversar, o cara é monossilábico, tem também esse problema. Esse problema, porque às vezes não é monossilábico, às vezes é tímido. Às vezes fica sem graça, você não sabe... Né? Ele precisa olhar para você, trocar uma ideia, ver o que você quer saber. Então, cuidado quando você descarta aquele que é muito monossilábico. Por quê? Porque, de repente, pode ser que ele seja estranho? Pode, vai ter que juntar os outros fatores. Mas pode ser que ele seja muito tímido, tá? Muito tímido. Ou ela muito tímida. Vale a pena você conhecer por outras características que você tenha gostado. Agora, o que... tem a ver conosco, né? Onde nós temos culpa de dizer assim, no mercado não tem ninguém e tal. Eu vou te dizer que nas minhas épocas de solteira, que foram poucas, eu nunca tive esse problema. Não porque eu sou uma Mulher Maravilha, mas porque a gente tem que ser realista. Porque assim, tem uma pessoa que eu conheço, por exemplo, ela fala, eu quero um homem que treine, seja sarado, gostoso, na minha idade, então que tenha cabelo na cabeça, né, que não seja careca, que seja culto, que ganhe bem, que tenha um carro, uma moto, que... Cara, aí você olha para ela, uma pessoa que não vai para academia, que não sai de casa, que só fica vendo TV, não é uma pessoa proativa, ainda também não se estabilizou na vida porque não quer, não porque não conseguiu, porque cada história é uma. Então assim, que nível de exigência você está tendo? Por que você está sendo tão exigente se nem você
é assim. Né? Nós estamos tendo um nível de exigência muito grande. E às vezes a gente deixa passar uma oportunidade de conhecer um cara, uma mulher muito especial, porque ela não é gostosa. Olhei assim na foto, não, falta bunda, não, tem muito peito, ou eu adoro o peito, mas a cara é feia. Falam mesmo, Sim, né? sim. Falam mesmo, é assim. E aí não conhece a essência da pessoa. Porque quando você conhece essa pessoa, você conhece a alma dela, você fala, cara, que pessoa extraordinária. E aquela coisa que você não achou tão bonita, aquele traço ali, começa a se tornar interessante. Então as pessoas, elas estão exigindo coisas que nem elas podem dar. Sim. E também estão procurando em lugares errados, muitas vezes. Baladas de solteiro, que estão os mesmos solteiros toda semana. Não é lugar de achar namorado, não é? Tá lá naquele bar, né? Não vou nem falar os bares daqui. Tá lá e tem aquela figurinha toda, aí aquela figurinha fica com outra da turma, com outra, mas nunca fica com ninguém. Né? A síndrome do Peter Pan, novinho tal, acha que tá novinho com 40, 50, enfim. Ou dos jovens, dos seus 20, 30, que tá sempre lá e você vê que tá zarando todo mundo. Fala, não é ali. Salvo, acontece que você encontra alguém que foi convidado por um acaso, que não é dessa vibe, justamente estava ali naquele dia. Acontece. Então, assim, barzinhos que é só para zaração, não para coisa séria. Então, teatro, eventos, encontros de amigos. Ah, vou convidar um amigo que vou convidar outro amigo, também é legal. Sempre acaba rolando uma aproximação. Praia durante o dia. Muito legal conhecer pessoas na praia. Eu já conheci pessoas na praia. Democrática, você encontra todo mundo, né? De tudo quanto é tipo. Tudo quanto é tipo. Olha, e na praia, gente, é maravilhoso, porque na praia é você como você é. Ficar com medo de depois, ai, vai ver meu corpo, às vezes vai... até sem maquiagem, você vai você. pra, né? Você tá sem Exato. maquiagem e tudo, você vai pra praia. E assim, a pessoa gostou de mim pelo que eu sou, Sim. não pelo que eu fiquei mostrando lá, com filtro, né? Com filtro, pô, filtro. A gente usa milhares de filtros, a pessoa chega, olha ali e fala, não é a mesma pessoa. Aí é a decepção. Então você vê que, na verdade, será que realmente tá tão difícil assim? Ou estamos procurando caminhos errados para encontrar essas pessoas? Ou estamos exigentes demais também? Porque se nós não somos perfeitos, por que a gente quer a perfeição do outro? Aí a pessoa, não, amiga, eu não quero perfeito, não. Aí só quero que isso, aí começa a fazer uma lista. Você conhece alguém assim? Eu conheço, com certeza. Né? Então, eu não acho que, lógico, tá mais difícil pela modernidade, porque as pessoas antigamente falavam uma coisa muito feia do Tinder, né? Que Tinder era cardápio. Né? Eu tive essa sensação quando eu fiquei solteira. Eu vou confessar que eu usei. E aí eu falo, gente, isso aqui parece um cardápio de pessoas, que horror. Mas, né? Mas a gente tem que se adaptar à realidade, né? À modernidade. Então, o que você tem que fazer? Pera lá, eu quero alguém sério. Então, eu conheço pessoas que casaram através do Tinder. Nossa, que legal. Que estão em relacionamento sério. Eu tenho um casal de amigos. Sim. Eu conheço que casou, eu conheço relacionamento sério. E não é gente de todas as idades. Eu conheço mesmo, né? Você conhece. Então, por que para eles deram certo e para você não pode? Será que você está dando sinais corretos? Tem que ver que sinais você está dando. Sim. Eu acredito também, pela experiência com outras amigas, experiência também como terapeuta, que as pessoas estão com a expectativa muito alta, mas também as pessoas esquecem que um relacionamento ele é uma construção. Você não vai encontrar a pessoa pronta para você, porque ela também não te conhece, ela tem a história dela, você tem a sua história. Então, muitas vezes o relacionamento vai ser construído a partir da intimidade, do dia a dia, você conhecer a pessoa, o que ela gosta, o que ela não gosta. E acho que uma coisa também importante do relacionamento, antes de você iniciar, é você fazer uma lista do que você não suporta. Porque assim, tem coisas, tem defeitos que a gente suporta. Tudo bem, ninguém é perfeito. Eu tenho meus defeitos, você tem os seus, né? Mas tem aquilo que a gente não tolera realmente. E aí a gente começa a cortar só o que a gente não tolera e talvez a gente esteja aberto para outras pessoas não perfeitas e que a gente vai construir um relacionamento, uma intimidade.
Certo? Faz sentido? Isso, o que não é negociável, né? Não é negociável. Inegociável. Isso eu não abro mão. Mas assim, ó, isso eu não abro mão. Mas ó, isso eu não abro mão. Não, gente. Não. Cuidado com a lista, né? Porque assim, aí eu, aos poucos, vai, como ela disse, perfeito. Eu vou conhecendo você, você vai me conhecendo, nós vamos nos adaptando, vendo onde ambos podem ceder. Uma mulher, ela pode muito ajudar um homem, né? É verdade, por trás de um homem sempre existe, de um grande homem existe uma maravilhosa mulher. Eu acredito nisso. A mulher, ela faz muita diferença na vida do homem, né? Então, assim, se você for uma mulher que consegue trazer essa energia boa para o seu parceiro, ele vai também, se for para ele negociável, ele vai entrar nesse caminho. Né? Mas você querer que ele seja já perfeito, ou ela, a sua namorada, mulher com mulher, não importa, perfeita, só ali naquele bate-papo que você teve, cara, dá a oportunidade de conhecer. Agora, se nessa conversa, nesse meu filtro, nossa, isso que é inegociável, essa pessoa, ela realmente faz e tá me fazendo mal, toma cuidado, porque a pessoa tá lá, inegociável, né? Tá aquele, igual aqui, bem brilhoso, assim, tá escrito no ar, inegociável, inegociável, e ele tem. Aí ela fala, não, eu vou tentar com ele. Vou mesmo. tentar, eu vou mudar, eu vou mudar a pessoa. Eu vou mudar. Aí fala, homem nenhum presta. Pra tu escolher o cara que não presta. Não é que homem nenhum, ele falou, não, mas eu vou mudar. Mas lá na frente vai ser, não vai. Não vai. Algumas coisas que você sabe que você sentiu ali, não vai. Outras sim, podem. Tanto homem quanto mulher pode mudar sim. Graças a Deus nós somos pessoas, né, que evoluímos. Evoluímos, pelo amor de Deus. Dizer assim, síndrome de Gabriela, eu nasci assim, eu vivi assim, não dá. Nós não somos. Mas tem coisas que são essências nossas. O caráter. Exatamente. Né, o caráter que a gente tem que ficar atenta na anteninha. Aí, só que aí eu tô atenta, eu falo, vou fingir que eu não tô vendo, porque ele é bonito, mas ele tem aquela coisa horrível que eu não gosto, mas ele é bonito. Então eu vou tentar. Aí... O amor transforma, nem sempre. Nem sempre. Quando a pessoa está... Quando é uma questão de caráter, não tem jeito. A pessoa não muda. Isso. Quando é algo que ela quer melhorar, alguma atitude, né? Algum traço ali de personalidade que talvez seja maleável, né? A gente consegue, desde que a pessoa queira. Se ela não estiver disposta... Aí não adianta, aí ficar dando murro e ponta de faca, aí você fala que você é uma azarada, né? Será que você é uma azarada ou você procurou o azar, né? Tomar muito cuidado. Eu fico muito triste, porque assim, as pessoas às vezes elas procuram um caminho mais difícil, achando que é capaz de mudar o mundo, mudar as coisas. Cara, mal a gente consegue se mudar, é tão difícil a gente se melhorar, né? É um degrauzinho por dia. É possível, é bem possível, é por isso que a gente existe, né? Por isso que você... Por isso que existe psicanalista, a terapia, por isso que eu sou terapeuta, por isso que existem os terapeutas psicólogos também, mas é trabalhoso, depende muito da gente querer, da pessoa querer mudar e trabalhar aquelas questões, porque não é fácil olhar para os nossos efeitos, para as nossas sombras, grãozinho por grãozinho, né? Degrau por degrau, como você falou, perfeito. Bom, vou dar só uma pausa aqui para falar da Netshoes, gente. A gente já continua o nosso papo, porque vai melhorar, vocês vão ver, tem coisa incrível que a gente vai falar aqui. Netshoes ERP, eles emitem cupom fiscal, nota de entrada, controle de estoque, o financeiro, consulta de estoque de filiais, para você controlar a sua empresa, a sua loja. Entre em contato com o Netshoes, super recomendado, atende o Brasil inteiro, entra aqui em contato com o celular para conversar sobre o seu negócio. Obrigada, Netshoes. Vamos falar agora, Kátia, às vezes eu confundo com Rânia, porque eu te conheci como Rânia. Não tem problema. Qual é o papel da sexualidade no relacionamento? A gente já falou um pouquinho, mas vamos aprofundar um pouquinho mais. Sexualidade é uma coisa que também tem que ser levada a sério. Como nós levamos a sério coisas do dia a dia. Por exemplo, eu sei que faz bem para a saúde eu ter que treinar. Eu fazer uma musculação ou uma atividade física ou caminhada. Eu sei que é importante eu ter uma rotina de alimentação. Eu sei que é importante... A gente não mantém essa rotina porque a gente sabe que é importante para a nossa saúde. Então, eu tô focada, eu vou... E às vezes é difícil, né? Mas eu foco e eu vou porque eu tenho um objetivo de me fazer bem. A sexualidade é a mesma coisa. Se a gente deixar, ela fica de lado.
De novo, por conta da correria do dia a dia. Hoje em dia, homens e mulheres trabalham muito home office ou não, trabalham o dia inteiro, tem criança, não tem criança, e aí vai se esgotando, vai colocando atividade física, obrigações, e quando vê, sobra pouquíssimo tempo para esse contato íntimo tão importante. E aí a gente vai deixando para amanhã, vai deixando para depois, vai deixando para depois, e não dá o devido valor. Aí quando eu falo para os meus casais assim, olha, você tem que terminar um dia do date, né? Um dia que vai ser aquele dia onde vocês vão relaxar, tomar um vinho, beber uma coisa, não necessariamente ter o coito sexual, mas se curtir, né? E se rolou um sexo gostoso, esquecer de tudo. Aí a pessoa, nossa, horrível, ter que programar dia. Aí eu falo, né? Acabei de dizer, você programa para treinar, Sim. você programa o que tem que trabalhar, tudo você programa. E por que você não pode programar? Claro, eu já falei sobre isso também. Lembra o Linneu e a Nenê da Grande Família? Sim. Eles tinham quinta-feira, que era sagrado, Não lembrava para disso. eles fazerem amor. Linneu e Nenê, gente, casal que deu super certo aí da Grande Família, que deu super, né? É um relacionamento bem bonito, claro que é ficção, mas a gente pode se inspirar na ficção. Tem um fundo de verdade, tem uma verdade aí, né? Tem uma verdade, porque você não se obrigar a ter um momento que você vai ficar off das outras coisas para se dedicar para a relação, isso te engole. E aí a mulher, principalmente, quanto mais tempo ela fica afastada do sexo, menos vontade ela tem. Não tem estímulo. Não tem estímulo, ela vai se acostumando, mas aí quando ela tem aquele orgasmo, ela, como era maravilhoso, aí ela se empolga de novo. Então a gente tem que sempre estar acordando o corpo, né? Agora se a gente deixar ali, por que tem que... Tem que ter data, até aquele dia que eu vou desligar, sim. Até que como você falou do Linneu e dela, vai virar automático, toda semana eu já sei que aquele horário é meu e do meu parceiro, que ninguém me procure, que ninguém me ligue, a gente vai fazer umas loucuras aqui, e ok, não é gostoso? Lógico, com certeza. Pode parecer estranho a gente agendar, mas com a correria do dia a dia é importante. Porque senão você coloca outras prioridades, e é bom que você já sabe, deixa a criança com a tio, com tia, com vó, e vai sair, vai curtir, né, o relacionamento, vocês dois. Não tem problema nenhum, gente, agendar. Parece estranho no começo, mas depois fica algo natural também, né? Quando você tem criança, tem isso, né? Você pode programar, deixar com alguém, né? E às vezes, depois quando você percebe, alguns casais, por exemplo, eu no meu relacionamento com meu esposo, nós temos o nosso dia, mas a gente verbaliza, tal dia é nosso dia, e outro dia, não, a gente já sabe. A gente natural, né? a gente já sabe, a gente se lê sobre isso. Então a gente entende que ali vai ser aquele momento, naquele dia vai ser assim, porque nós já nos acostumamos assim, e ainda bem, porque vamos fazer assim, não, vamos fazer sexo espontâneo, vamos viver o mundo de Bob. Não rola nunca. Aí, não rola, aí, não, vai ser hoje, aí cozinha, trabalha, não sei o que, aí chega a noite, aí tá na cama, aí olha assim, se tem um sexo péssimo, meia boca, se tem, senão você falar para deixar para amanhã, né, amor, tudo bem para você, amor? Não, tudo bem, se há conversa, né, precisa de conversa, cada um dá a bunda para um lado, né, e finge que esqueceu, até que ia tentar. Fica até chateado também, né, às vezes. Alguém fica. Alguém fica. Normalmente, a pessoa tá toda animada, quando chega no final, a outra já não tá mais. Mulheres, acontece muito disso, né? Namoradas, aí um tá num ritmo muito puxado, e mulher é muito cabeça, né? Se a cabeça não estiver legal, não rola. Então, cabeça cheia, aí tá lá, uma animada e a outra, putz, tô cansada. Aí chateia. Não é melhor você saber que aquele dia você vai poupar energia, que aquele dia você vai fazer menos coisa, a partir de tal horário você vai diminuir o ritmo. Você vai colocar, de repente, uma lingerie especial. Lingerie, né? Tomar aquele banho gostoso. Usar os sais de banho. Então, especial. Não é fazer algo... também eu tenho um casalzinho lindo, que eu atendo de meninas maravilhosas, que elas fazem assim, quando elas fazem date. Uma vai programa, faz uma coisa diferente, aí fica surpresa, aí a outra fica na outra semana, obrigada. Legal. Ela escolhe o que ela vai fazer. Então é legal você fazer essas coisas. Olha que legal quando você programa. Porque se já programado pode dar algum problema, imagina se você não programar. A vida engole. Sim, perfeito. É isso. Coloquem na agenda aí o tempo do casal, em dia do casal. Dia do casal. Que é importante. A gente pode falar de algumas práticas tântricas para utilizar, com os casais utilizarem em casa, simples.
Claro que devemos, né? Eu tive um casal que eu atendi uma vez e eles estavam com dificuldades em ter intimidade sexual. E aí eu trabalhei com eles essa questão da sensitive, da troca de energia, da respiração. E aí ensinei para eles como é que tinham que fazer e eles me contaram que na mesma semana, eles estavam com a energia tão aflorada que eles sentavam um do outro para ver televisão e sentia algo diferente, assim. E eu me lembro que ele levou um buquê de flores maravilhoso para a esposa naquela semana. Então, assim, eu acho que o olhar, né, carinhoso, a entrega no dia, na hora que você está com seu parceiro ali. Tem um curso que eu lancei que chama-se Do Toque ao Êxtase e que é direcionado para casais, não é uma coisa para profissional ou técnicas, é onde eu ensino sim, desde o primeiro toque sutil, que é essa zona erógena que a gente tem, que é a maior, que é do corpo, né? Até o contato do olhar, até o trabalhar o olfato, trabalhar o toque, os sentidos, tudo isso eu mostro ali, onde eles têm que começar a iniciar essa conexão, para lá no final ter essa questão da intimidade. Eu acho que a gente pula muito etapa. Sim. O Tantra, ele ensina você a ter paciência. A curtir, né? Cada momento. A curtir. E sutileza faz um efeito muito mais potente do que um toque mais firme. Acho que as pessoas que não experimentam o Tantra, a sensitiva, esse toque borboleta, né? E esse sentido, cheiro, desse, né? Do tato e tudo mais, não tem noção da potência que é um toque sutil. O toque sutil, eu ouvi uma coisa essa semana que eu achei interessante e concordo. O toque sutil, quando você está fazendo isso no parceiro, dá tempo na parceira para ela pensar sobre isso. Se você faz uma coisa muito rápida, muito vucu-vucu, o cérebro nem registra. Quando está fazendo, a pessoa que está ali recebendo, ela começa a prestar atenção onde está indo o dedo, onde está indo a mão, onde está, que cheiro é esse que eu estou sentindo, que esse cabelo que está me tocando. E ela tem tempo de sentir o cérebro pensar e transmitir para o corpo. Sim. E o corpo irradiar essa acordar, energia. né? Parece que está acordando as células. Acorda cada célula. E às vezes você toca aqui, você vai sentir na nuca, né? É uma coisa assim, uma conexão que é muito bom experimentar. Então, assim, eu acho que se você tem quem, né, nesse curso que eu dou, eu tenho ele online, ele mostra muito bem essa ferramenta, primeiro, do conexão, e segundo, do toque mesmo, né? De assim, o que muda? São manobras diferentes, são coisas que a gente não está acostumado no dia a dia. Isso. Eu tinha uma outra, num curso que eu tenho daqueles em grupo, eu tive um depoimento de uma mulher mais velha, que o marido dela era bem mais velho, tipo 70 e pouco, e ela falou que ela foi fazer aqueles toques, né, mais profundos lá, mais íntimos, e ele falava assim, eu vou morrer! O que é isso, mulher? Eu vou morrer! Ela ria, ela não conseguia se virar. Ele falava, meu Deus, o que é isso, né? Maravilhoso. Porque antes disso, como ela já preparou essa energia que você falou, ela abriu o corpo, né? Aí quando vai tocar, bem, aí não tem como. Isso. E além disso, da prática corporal, a gente tem que criar um clima, né? Clima. Ambiente, ó, vela acesa aqui, ó, tem vela aqui acesa. Cheirinho, né? Eu cheguei aqui, tinha um cheirinho gostoso, então cheiro. Estimular os sentidos também, o visual, o olfativo, cheiro, o visual, tudo, olha, eu ensino, né, como preparar o ambiente, que é justamente que tipo de fragrância que é legal, e assim, que ambiente eu tenho? Eu tenho um pedacinho, eu ensino no pedacinho. Eu tenho um pedação, eu ensino no pedação. Ajuda as pessoas a adaptarem, né? Porque eu gosto muito que seja no chão ou botar um colchão no chão. Mas no chão mesmo, bota um monte de edredom aqui e faz no chão. Para você ter um movimento mais, o cheiro, como você falou. Música, né? A música faz todo sentido para você entrar nessa imersão. Também isso é legal. O que eu também falo, o que veste, o que não veste, o que combina, o que não combina, porque a gente está falando de uma coisa mais limpa, de uma coisa mais, uma energia mais branda, que não precisa ser... Sim, não precisa ser uma fantasia. Não, aliás, menos é mais, né? Vamos falar aqui, né? Usar aqui só um lenço, né? Uma coisinha mais leve, já é gostoso, uma canga, né? Então, assim, eu vou falando tudo que você falou, começa dali, daquilo ali.
pisou naquele local, é um local sagrado. Isso. E a pessoa começa a sentir todas essas... E aí, nossa, e aí viaja, é profundo. Viaja, vai longe, gente, vai longe. Por isso que um date, colocando isso, olha que delícia, olha que coisa diferente. É importante. Como é que você vai preparar isso sem estar se programando, tendo todo um, né, um esquema para a pessoa se entregar? Então, todos os casais conseguem. E aí, depois que eles se conectam, por isso que eu te falei, acontece que criou uma conexão energética. Pá, na explosão orgástica, aconteceu. E aí, no dia a dia, eles sentem essa proximidade. Juro pra vocês. Sente. Até a energia da casa muda. Tudo muda. Tudo muda. Eles começam a... Antes de um falar, o outro termina a frase. Ele tá pensando numa pessoa, liga. É uma conexão tão grande que é absurda. Por isso que eu falo, expande muito todos os chakras. E aí não tem como, né, as coisas boas começarem a acontecer pro casal. Começa a desbloquear, Começa a né, desbloquear. Situações, até financeira, gente. Financeiro, eu falo isso pra... Se você não tem o teu orgasmo em dia, o dinheiro, ó... Míngua. Míngua. Orgasmo também é vida financeira. Né? Como é que a gente... Abundância. Né? Abundância, então a gente tem que ter. Com certeza. E o que fazer quando uma pessoa, tem um casal, uma pessoa busca o autoconhecimento, trabalhar algumas questões em si, e o outro fica lá, não sai do lugar, não quer saber de se trabalhar. Como que a gente resolve ou não tem solução? Infelizmente, isso é uma coisa que acontece muito, né? Um procura terapeuta holístico, psicólogo, psicanalista, e o outro não acredita, ou acha que está resolvido, né? Muitos falam, eu já estou resolvido, eu sei resolver as minhas questões sozinhos. E aí, aquele que está fazendo terapia começa a abrir, expandir a consciência, ter um olhar para várias coisas, para si mesmo, né? E o outro vai ficando ali, estagnado. Então, existem duas coisas que podem acontecer. Ou o outro vai olhar para aquele que está lá evoluindo e falar, pô, essa pessoa tá diferente. Eu acho que vale a pena eu acompanhar, né? Me ajuda, o que você tá fazendo? Eu vou tentar te acompanhar. Acontece, tá, gente? Acontece. Ou, que infelizmente é o inverso, a pessoa, ela se sente, essa que tá aqui começa a se sentir inferior, ou não ouvida, ou diz que a outra mudou, você não é mais a mesma, só porque ela começou a se olhar, começam os atritos e muitas vezes há separação, sim. Dá para fazer muita coisa? Você pode ser o exemplo, você fazer por você, mas você não tem o domínio da vida do outro. Sim. Infelizmente, como você falou, a escolha é do outro. Eu posso tentar fazer tudo, mostrar, olha como isso te faz bem, amor, olha, que não sei o que, e ele começar a falar, né, que tá fazendo o mesmo, ela é outra pessoa, eu vou tentar. E existem aqueles que são orgulhosos e que são teimosos e que acham que estão bem como estão, mas não tá feliz com a evolução do seu parceiro. Acontece, não estou feliz com o que eu tô vendo. Porque o outro tá se olhando pela primeira vez. Eu vou ser obrigada a me mexer também, se não tá legal, tá desconfortável. Tá desconfortável. E aí, em vez de se mexer, pula fora. Né? Ou fica lá onde tá e a pessoa decide sair. Exatamente. Né? Ou ao contrário, a outra fala assim, esse parceiro já não tem mais a mesma energia que eu, já não combina mais com o meu propósito de vida. Sim, é o que o Hélio Couto fala, para quem acredita, né, em física quântica, o Hélio Couto fala de potência e velocidade. Se o outro não está na mesma potência e velocidade, desconecta, é como se fosse um fio que vai ali puxando e uma hora vai romper. Porque você já não está na mesma frequência, na mesma estação ali da pessoa. Isso também tem explicação da física quântica também. Sim, eu acredito demais na física quântica, eu acredito. Sim. E quais são os sinais para um casal buscar uma terapia de casal? Eu sempre digo para não esperar dar todos os sintomas possíveis e falar, tá na hora, porque é mais difícil de você começar a realmente conseguir levantar o seu casamento, a sua relação. Eu acho que um dos sinais é quando você começa a perceber que a comunicação está inviável. Não consegue, um falar A, o outro entende B. E aí começa a discussão, um falar mais alto, começar a ouvir um desrespeito verbal, antes de ir para o desrespeito físico, que muitas vezes vai, né? Insatisfação que eu não consigo verbalizar para o meu parceiro, eu percebo que eu não estou conseguindo e as coisas estão encaminhando e eu não sei como tratar isso. Então, assim, não vamos esperar chegar no limite. Tá tendo muita discussão. Parece que eu tô falando inglês com meu parceiro, né? Nós estamos falando línguas diferentes. Começa aí, línguas diferentes. Toda hora a gente se desentende. Já é uma hora de você procurar terapia.
para entender qual é a linguagem que nós devemos ter para a gente se reconectar. Aí é ótimo. Aí eu tenho certeza que flui, né? É um relacionamento que vai amadurecer. Sim. Agora, não esperar do verbal, que virar uma agressão verbal, para virar uma agressão física, né? Para você se sentir totalmente dependente, a ponto de não você conseguir fazer nada enquanto o outro está vivendo a sua vida. Mas é assim, ambos têm que querer. Sim. E só o fato da pessoa aceitar também, se falar com seu parceiro, né, com a sua parceira, vamos fazer uma terapia, vamos colocar um profissional para nos ajudar, já é um passo assim gigantesco para mudar, né, para melhorar aquela situação. E aí cada caso é um caso. Eu tenho pessoas que me procuram, por exemplo, porque não estão conseguindo, uma pessoa não consegue mostrar para outra que a outra tem valor. Eu não me sinto valorizada, mas eu falo que eu valorizo ela, né? Tem muito isso. Eu demonstro, eu não tô vendo. Aí vamos falar das linguagens de amor? Sim. Aí eu explico qual é a linguagem de amor de cada um. Como que você vai se adaptar à linguagem, entender que aquilo também mas o outro precisa entender que também precisa falar a linguagem do seu parceiro um pouquinho, né? Ceder. Sim. Também isso é muito importante. Essa questão da linguagem do amor é um conceito bem antigo, né? Que vários terapeutas falam. Às vezes você vai até nas igrejas evangélicas, o pastor fala, né, da linguagem do amor. Você consegue contar um pouquinho pra gente? Vamos falar de exemplos, assim, de linguagem de amor, né? Por exemplo, se você é meu marido e eu sou sua esposa. Amor, eu te amo tanto. Você sabe que você é importante pra mim. Já te disse que eu te amo tanto. Nossa, você fez pra mim, foi tão maravilhoso ontem. Nossa, você tá tão lindo. Palavras de afirmação, né? Aí outro vai lá, aí você não fala, eu também te amo, você é linda. Aí o que você faz? Você cozinha pra mim como marido. Fiz pratos, olha amor, como eu fiz prato pra você, fiz macarrão, fiz isso, fiz não sei o quê. Nossa, mas ele não disse que me ama. Mas ele foi lá, ele pegou, fez a comida e mostrou. É uma outra linguagem de amor, né? De gestos. Ele tá falando que te ama. Como uma mulher às vezes faz cozinhando pro marido, mas não verbaliza. Se o marido está cozinhando, é um ato gesto. de serviço, né? É o ato de serviço. Vamos ver se você vai identificar. É o ato de serviço. Há uma outra coisa aqui também, presentes, né? Quando uma pessoa dá muito presente. Também é uma demonstração. Mas ele não fala mesmo, mas ele te dá presente e ele não consegue verbalizar. Mas ele te dá presente. Mas ele tá querendo me comprar. Não. É a linguagem de amor dele. Por que linguagem de amor? Então vamos se aprofundar mais. Por que as linguagens de amor acontecem com essas pessoas de diferentes formas? Porque as pessoas são diferentes e às vezes vêm de família ali, da infância, né? Bingo. Porque, gente, são crenças que a gente aprende. A gente aprende que quando é criança, se chora, a mãe retribui com um presente. Ou se chora, a mãe retribui com um beijo, gesto de carinho. Então, a gente vai crescendo e entendendo a linguagem de amor que eu vi na minha família. Sim. Então, é o que eu sei. É a linguagem. Linguagem igual línguas. Você falou, porque quando eu era criança, eu cresci com a minha avó, né? E minha avó é uma mulher espanhola, mais brava, né? Mais bruta, assim. Mas ela fazia tudo pela gente. Ela nunca falou eu te amo pra mim, mas eu sei que ela me amava muito pelo que ela fez por mim. E a minha linguagem de amor é o ato de serviço. Eu não ligo muito pra fala, porque às vezes eu acho que até a pessoa tá sendo falsa, não é real. Eu posso até imaginar isso, tá falando da boca pra fora, mas se a pessoa faz um ato de serviço pra mim, uma coisa que eu gosto, né? Demonstra que se importa, pra mim é fundamental. Então, você vê, para você isso é fundamental, mas quando alguém fala, você será? Olha só como a gente olha para o outro, porque a gente não entende a linguagem do outro. Sim, depende. Do outro, não. Então, depende, cada caso é um caso. Às vezes, realmente, a pessoa está fazendo aquilo porque ela quer, ela está acostumada, é assim que eu aprendi. Eu também, eu não aprendi de outra forma, a não ser em gestos, trabalhar. Então, eu trabalhava para meus filhos, dava duro em casa. Para mim, era ótimo essa minha linguagem de amor. Nossa, não. Eu acho que falta. A gente tem que aprender a adaptar as nossas linguagens de amor. Ó, gente, não significa porque a minha linguagem de amor é essa, que eu não posso ter asas para outras linguagens de amor. O toque também é uma delas, né? É importante a gente falar. Sim. O beijo, o toque. E quem não tem... Trabalhar isso é muito difícil, porque a gente, às vezes, não recebe na infância.
Um beijo, um toque, um abraço, né? Eu aprendi a fazer isso com os meus filhos, olha só. Também. Então, meus filhos, até hoje brincam, às vezes, quando eles me abraçam muito, eu falo, chega, solta. Aí eles começam a rir, que eles fazem de propósito. Mas assim, por quê? Porque eu não tive. Eu também. Então, quem não tem o corpo como guarda-memórias, ele não tem essa memória afetiva de carinho. Então, opa, que isso? Tá me agarrando por quê? Né? Mas a gente pode trabalhar, isso é a evolução do ser humano. O autoconhecimento faz parte do autoconhecimento da nossa evolução, né? Então vamos trabalhar, eu sei que é difícil, deixa eu acostumar meu corpo, deixa eu sentir o abraço, para o outro é importante o abraço, então eu vou dar o abraço para o outro, mas a minha linguagem é X, então a gente tentar adaptar as linguagens, isso já ajuda muito nos casamentos, gente, demais, mas eles precisam primeiro entender qual é a linguagem deles, aí quando eles entendem, tá, agora entendi. Interessante. Aí fica mais fácil. É o beabá, né? A gente tá falando aqui de um conceito básico, mas para muita gente pode ser algo que nunca ouviu. Então, muito legal a gente falar aqui, né? Pode ser a primeira vez que a pessoa está escutando isso. Então pesquise, que tem tudo bonitinho lá, né? Sobre as linguagens de amor. Até converse, brinque com seu esposo, né? Faça testes, aqueles testes caseiros, para vocês verem qual é a linguagem de cada um. E agora tem um caso assim mais sério que a gente fala sobre como procurar um terapeuta de casais, que é traição. É bem tabu, né? Então, assim, aí já é os casos mais graves, né? Tá. Tem salvação? Tem. Né? Eu já atendi casos que teve traição, casos da parte do homem que teve traição, da parte da mulher que teve traição, casos diferentes, e que hoje estão super reconstruídos, de que hoje superaram, e que hoje estão melhor do que antes, né? Porque assim, quando há traição, a primeiro momento quando a gente passa por isso, a gente joga toda a culpa no quem nos traiu. E aí quando entra na terapia, começa a perceber que houve brechas, que houve algumas situações que, de alguma forma, eu também posso ter contribuído. É perdoável por causa disso? Cada um sabe. Depende, né? Cada um sabe se perdoa ou se não perdoa. Eu não posso dizer, perdoe, isso é perdoável, porque isso machuca. Construir caquinhos, aí é uma das fases, é um dos tratamentos, né? Nossa, exige muita maturidade. Existe muita resiliência, muita maturidade, realmente querer passar por cima, né, de tudo isso e seguir em frente, mas você também tem que ter consciência de que aonde isso aconteceu e por que aconteceu. Tá, eu não faria assim, né, aquele negócio de eu não faria, mas ele fez. Ela fez, ela teve as limitações dela. Você está proposta a não fazer mais? O que você quer dizer para o seu esposo sobre isso ou para sua esposa? Né? E dentro disso, ele pesar, que é uma coisa que também é legal a gente falar, que o que é importante para mim no meu casamento, isso não pode faltar. Então ele vai pesar assim, pô, a minha mulher tem tantas outras qualidades, eu vou tentar. E tentar. Então, pensar naquela qualidade que é importante, que ele tem ou ela tem também. E se eles quiserem tentar, e assim, de verdade. Muita gente se reconstruiu. Nossa, e tá muito mais evoluído do que antes, como casal. A partir do momento que decidir tentar, vai tentar. Esquece, não fica remoendo assunto, trazendo à tona, porque isso também é um problema, né? Às vezes a pessoa fala que perdoou, mas fica ali cutucando, né? O que eu falo. Porque para isso que existe, a gente fala, o terapeuta é para isso. As nossas mazelas, a nossa raiva, nosso tipo assim, quis matar fulano hoje, conta para mim. Não precisa contar pro fulano, eu quero te matar. Conta para mim, eu tô aqui para isso. Né? Para te acalmar, fazer você respirar e chegar lá e olhar para ele e só pensar, quase te matei. Entendeu? Mas assim, então vai acontecer, gente. Não, é mágica, não. Então, entendemos que cada um participou do processo. Aí passa uma semana, melhorou, 2, na terceira dá uma recaída. Putz, eu pensei no que ela fez ou no que ele fez, e aí eu tenho medo quando ele vai ali, ou quando ela vai lá, e aí eu trago ele para a realidade de hoje. Olha, hoje é outra situação, olha hoje o que ela está fazendo, o que ele está fazendo por você, e aí a pessoa acalma. Então você precisa sempre puxar a pessoa, porque senão ela vai para a dor. E é natural. Né? É um processo, não vou dizer que é fácil. Eu estou falando com meus pacientes, mas esses aí que evoluíram estão comigo o quê? 2 anos. 1 ano e meio, né, para poder ter uma melhora. Perfeito. E quais as pequenas mudanças no dia a dia que os casais podem fazer para fortalecer o relacionamento? Pequenos gestos ou mudanças? Pequenos gestos, beijo na boca. A gente esquece, né, às vezes. A gente esquece. E a gente às vezes dá selinho só. E olha, se dá selinho, parabéns. Que tem gente que nem selinho mais dá. Né? Então, assim, dá selinho de bom dia, boa tarde, boa noite, mas tem que ter 1 hora do dia que é o beijo gostoso.
O beijo na Que boca não é é só na hora do conexão. sexo, né? Que não é só na hora do sexo. A gente esquece o beijo é conexão. Conexão total é o beijo. Beijo na boca. Segundo, né, que eu acho que é muito importante também, é a coisa que a gente esquece, porque a gente, como diz o meu marido, vira carne de vaca. Você tá passando, seu marido tá passando, ele tá com uma blusa linda, cheiroso. E você pensa, ele tá cheiroso. Bonito, mas... Não. Nossa, amor, que cheiro é esse? Que perfume bom. Nossa, você tá bonito hoje, hein? Sabe? Elogios sinceros, que muitas vezes você até pensa, passa rapidamente pela mente, mas você não verbaliza. Por que não elogiar mais? Só elogia no começo, né? Nossa, como tão bonita, hein? Meu Deus. Aí, muitas vezes você não elogia. E às vezes só eles... Nossa, o homem só de saber que, nossa, sentiu meu perfume de novo, ai, bom, continuar cheirosinho. Isso é bom pro ego. Nós precisamos alimentar o nosso ego. O casamento precisa alimentar o ego do casal, né? Então, com elogio sincero, se você percebeu que ele tá bonito, verbalize, larga de ser preguiçoso. Verbalize, gostei da sua blusa, gostei da sua calça, tá bonito, né? Gente, mais trocas. Eu acho que isso é muito importante. E eu acho que também, desde o começo que eu falei, a comunicação. Quando você começar a perceber que algo não tá bom, o que eu falo, no meio da briga, da discussão, se você vê que a discussão tá indo longe demais, um dos dois tem que parar. Um dos dois tem que parar. Então, ou sinaliza, ó, peraí, ó, tá ultrapassando. Ou tem uma paciente minha que ela falou, posso falar amarelo? Vermelho? Pode, ó, tá ficando vermelho. Ó, amarelo. Aí a pessoa dá aquela parada. Ó, depois a gente continua. Dá um tempo. Quando ambos estiverem mais calmos, aí retomar o assunto e cada um falar o seu ponto de vista, que já melhora muito. Que no calor da emoção, tudo dá ruim. Às vezes, eu vou falar, ó, eu sou humana, às vezes eu tô brigando lá com meu marido, ele me ensina muito essa coisa de paciência, que tem mais paciência que eu, às vezes. E aí, às vezes, eu estou ultrapassando, graças a Deus, gente, a gente quase não briga, mas quando eu estou ultrapassando, ele fala, olha, tá ultrapassando, não dá desse jeito, tá ultrapassando. Aí eu, opa... Palavra de segurança. Aí eu tô ultrapassando, aí eu paro, não falo mais nada. E aí, no momento, ou ele me chama, ou eu vou e falo pra ele. E também, quando a gente errar, ter a humildade de falar, amor, eu exagerei. Amor, desculpa. Ou fui longe demais, que é uma coisa também que é um orgulho de casal que não deve ter. É muito legal quando você reconhece que ultrapassou. E tudo bem se errar. E de vez em quando eu sou terapeuta, eu faço terapia, né? Já fiz vários tipos de outras terapias. Estou em constante evolução e eu erro pra caramba. Então, assim, errei. Legal, agora eu falo, pô, desculpa, errei. E aí o outro vai olhar e falar, não, ela tá tentando melhorar mesmo, ela se percebeu. Eu acho que isso é importante. Ajuda essas dicas? Com certeza, ajuda muito. E aí, por falar em dica, eu quero fazer um convite especial para você. Se você é terapeuta corporal, terapeuta holístico, psicanalista, se você se identifica aqui com um jeitinho, dá uma terapia, você está super convidado para vir contar o seu trabalho, a sua história. Se você mora aqui na Baixada Santista, me chama que eu vou adorar te receber aqui, vai ser uma alegria, uma honra, tá bom? Eu espero você para falar aqui para o nosso público do Alma Terapia, contar a sua missão do mundo, certo? Bom, Kátia, tá maravilhoso esse papo, essa conversa, acho que foi incrível. Gratidão por você ter vindo, dar a sua palavra, falar do teu trabalho, maravilhoso a tua trajetória, que eu acompanho ali desde 2021, muito lindo. Gratidão, viu, Kátia? Obrigada, espero ter ajudado. Com certeza você tentei ajudou. aqui dar o meu máximo. Mas você também é uma fofa e achei muito legal esse seu projeto de trazer pessoas, terapeutas que podem estar ajudando outras pessoas. Viu? Muito obrigada pelo convite. Obrigada. Fala das suas redes sociais, como é que as pessoas te acham? Sim. O meu Instagram é @katia.psi, @katia.psi. Eu tenho um canal no YouTube, mas o meu canal ainda está como Rania Luz. Tem muita coisa sobre terapia tântrica lá. É legal, quem quiser procurar, tá bom? O meu WhatsApp, ele é de São Paulo. Ele é 11 94 965 3843. 94 965 3843. Aí eu atendo casais,
né? Homoafetivos também, faço terapia individual, e além do curso que eu vou lançar em breve, ele, né? Vou relançar lá no meu canal, Muito bom, vou relançar lá no meu Instagram, que é esse que eu tô falando que é o meu querido, que eu tenho certeza que vai ajudar muitos casais a se reconectarem. Com certeza, é maravilhoso. Acompanhe ela nas redes sociais para vocês não perderem. Esse curso é muito bom, bem legal, eu recomendo. E gratidão por você ter ficado até aqui. Foi uma honra estar na sua companhia. Olha, não saia sem curtir esse episódio, compartilhar com quem precisa ouvir essa mensagem e já se inscreve, ativa o sininho para não perder os próximos episódios. Tá legal? Um beijo, até a próxima!